fazer a gestão já. Se puder colocar daí no modo apresentação. Sim. Pronto, né? Sim, Priscila bom. tem de 10 a 15 minutos, conforme a gente acordou, para fazer essa apresentação. Fica à vontade, a palavra é tua, Priscila. Só um pouquinho que sumiu tudo aqui para mim. Assim, eu acho que se você coloca no modo apresentação, Some, né? é. Tá. É bom, sim, você ficar nervosa, não olha para ninguém, tá tudo certo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à professora doutora Sabrina, professor doutor Fernando e professor doutor Razenac pela disponibilidade em avaliar a dissertação e contribuir com a minha pesquisa. Esse é um momento muito importante para dar sequência, porque essa pesquisa ela não vai acabar aqui. Então, eu não tenho dúvidas, professores, que as contribuições vão ser de grande valia, tanto para esse trabalho como para a minha vida acadêmica. Eu tive o privilégio de ser orientada pelas professoras Kelly e Simone, e eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a paciência e a direção na condução desse trabalho. Então, vou colocar aqui o cronômetro para eu poder me orientar. Essa dissertação foi apresentada ao PPG de Agronegócios da URGS na linha de pesquisa Mercado, Contratos, Instituições e Políticas no Agronegócio. Foi intitulada como a holding como forma de planejamento sucessório no âmbito rural. Quando eu fui mapear a literatura, os resultados sobre esse tema foram insuficientes e eu não encontrei a visão dos profissionais, dos envolvidos no processo sucessório, ainda mais com múltiplas visões e diversas formações acadêmicas. Assim foi que eu percebi a necessidade de preencher essa lacuna de estudo através da holding como ferramenta de planejamento sucessório dentro do meio rural. A dissertação, ela se tornou um trabalho extenso, uma vez que foi multidisciplinar. Mas, além disso, o ritmo natural da pesquisa evidenciou questões sociais, especialmente de gênero. Os dados foram ricos, a pesquisa me trouxe a esse caminho analítico e eu não pude deixar de trazê-lo à minha dissertação. Eu iniciei a pesquisa, quando eu comecei lá no mestrado, eu iniciei a pesquisa com o intuito de pesquisar apenas a holding familiar, que é a área de trabalho que me trazia mais segurança, né? Uma vez que eu trabalhei, ainda trabalho com direito empresarial na prática. Mas para que isso fosse possível, eu tive que estudar quais são as especificidades da associação no meio rural. E nesse ponto que os dados chamaram minha atenção, porque evidenciaram graves problemas envolvendo questões de gênero. Ou seja, já lá no início da pesquisa, a própria pesquisa parece que tomou vida, foi tomando seu caminho e extrapolou as questões jurídicas e empresariais que inicialmente eu havia pensado em tratar. Eu inicio a apresentação da dissertação, trazendo brevemente sumário, com o intuito de demonstrar a estrutura em si do trabalho, que foi realizada no formato de 3 artigos, começando com uma introdução geral, e o segundo capítulo, que é o primeiro artigo desenvolvido, foram pesquisadas as especificidades desafiadoras da sucessão familiar e patrimonial no meio rural, com foco na transmissão da propriedade rural via causa-mortes. O terceiro capítulo, que é o segundo artigo, foi objeto de pesquisa a constituição de uma holding familiar como uma ferramenta para planejar a sucessão no meio rural. E essas 2 etapas, elas foram essenciais, porque elas serviram de base para o terceiro artigo, né, para os temas se encontrarem dentro do processo de investigação, e amparou também a elaboração do questionário que foi enviado aos entrevistados. E o último artigo, que foi realizada a correlação das especificidades desafiadoras da sucessão no meio rural com a constituição da holding familiar pela ótica dos profissionais, todos multidisciplinares, né, através da análise das respostas do questionário, aplicados aos autores do referencial teórico do projeto de dissertação que participaram da pesquisa. Então, após essa breve apresentação da estrutura, eu vou iniciar apresentando o conteúdo da dissertação, propriamente dito. O tema foi a holding familiar como ferramenta de planejamento sucessório no meio rural. O problema de pesquisa foi quais são os limites e as possibilidades da holding familiar pela ótica dos profissionais das mais diversas
áreas do conhecimento no planejamento da sucessão no meio rural. O objetivo geral foi analisar a holding familiar como ferramenta de planejamento sucessório no âmbito rural, identificando os limites e as possibilidades de sua aplicação pela ótica dos profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura, seguindo a proposta metodológica da Snowball, dos principais autores e referências sobre o tema, para propiciar uma pesquisa qualitativa em profundidade, dentro das ciências sociais, lá no artigo 1, e dentro das ciências sociais aplicadas, especialmente as jurídicas, no artigo 2. E, por fim, a aplicação de survey no artigo 3, que foi uma pesquisa quantitativa. Os referenciais teóricos abrangem as áreas das ciências sociais aplicadas e das jurídicas. Então, no artigo 1, ele teve como objetivo pesquisar as especificidades desafiadoras da sucessão no meio rural aqui no Brasil, em relação às questões culturais e familiares, dentro de um viés patrimonial e sob a ótica da legislação positivada brasileira. A questão norteadora foi: quais são as especificidades desafiadoras da sucessão familiar e patrimonial no meio rural do Brasil? O método usado foi um qualitativo, uma revisão de literatura pela Snowball, seguindo todos os principais autores e referências sobre os temas que a Snowball foi trazendo. E sobre esse tema foi feita uma análise de conteúdo. A revisão de literatura demonstrou a importância da família e do jovem no meio rural, tendo em vista que a continuidade da produção e do empreendimento rural depende sempre das novas gerações dentro da própria família. E ainda foi constatado que essa família rural ela vem cada vez mais envelhecendo. E a revisão trouxe também que grande parcela das famílias no meio rural não costumam planejar e organizar também a sucessão. E note-se que o patrimônio ele é bem imobilizado e líquido, e no momento do falecimento do titular desse patrimônio, que é a propriedade rural, a família pode não ter como satisfazer os custos oriundos desse inventário, dos tributos, dos honorários, e a transferência patrimonial, para ela ocorrer, pode ser que se desfazer de uma parcela ou de todo o patrimônio para que possa finalizá-lo. Também tem a questão da confusão patrimonial entre o que é patrimônio pessoal, o que é patrimônio do negócio, né? E também teve a grande valorização das áreas rurais nos últimos anos, as novas tecnologias. Tudo isso demonstrou, né, que as atividades negociais rurais, elas não são nada simples. E isso demonstra ser necessário uma preparação gradual dos herdeiros para que possa mitigar essa possibilidade de conflitos, evitar o êxodo, né, a saída do jovem do campo e uma proteção dessas atividades produtivas. A literatura jurídica traz também a questão do condomínio entre os coherdeiros, né, até a conclusão da partilha, que pode ter um grande potencial de litígios, ainda mais dentro da propriedade rural, que é a base para as atividades produtivas, né. E tudo isso traz esses riscos. Na partilha sucessória da propriedade rural em si, normalmente ocorre um fracionamento, né, onde uma grande propriedade pode se tornar uma média e as pequenas podem se tornar até inviáveis do ponto de vista produtivo, em face da perda de escala ou eficiência. Todos esses fatos trazem riscos, né, para as atividades produtivas e também para o ambiente familiar. A literatura não jurídica, dentro do campo das ciências sociais, trouxeram algumas práticas legais e costumeiras, mas bem ilegais essas práticas culturais que acontecem, porque são em detrimento da lei, para fugir dessa fragmentação, dessa divisão da propriedade rural. Foi trazida uma nítida preferência pelo filho homem, sendo desrespeitosa tanto as leis brasileiras, né, como a Agenda 2030 da ONU e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5. Eu trouxe alguns pontos aqui para explicitar o que as ciências sociais vêm relatando nos seus artigos científicos de modo expresso. Veja, apesar do Código Civil estabelecer a igualdade de condição de todos os filhos, no que se refere ao direito sobre a herança, as regras culturais modificam a lei de acordo com seus interesses. A legislação nacional tem pouca ou nenhuma influência na transmissão das terras por herança, haja vista não ser cumprida na maioria dos seus requisitos.
Isso é uma facada para quem é do direito, né? E nesse ponto eu encontrei mais uma lacuna de pesquisa na área das ciências jurídicas e sociais, porque as outras áreas das ciências, elas explicitam demais todo esse desrespeito à legislação sucessória brasileira. Isso foi relevante, né, para fazer o mapeamento da literatura no campo das ciências sociais, que apontam, assim, explicitamente esse fato, né? Enquanto que, quando eu fiz o mapeamento no campo das ciências jurídicas e sociais, eu não encontrei muita literatura nesse sentido, né? E daí fiquei pensando, como é que isso ocorre? Por que isso vem ocorrendo? De que forma? Como que isso acontece? Então, nessa pesquisa, isso foi tratado, foi objeto de uma breve análise, né? Eu pretendo seguir esse estudo no doutorado. Então, concluindo o artigo, né, o objetivo foi atingido e a resposta ao problema de pesquisa diz que a participação da família nas atividades produtivas, a escassez do planejamento do processo sucessório, o fracionamento da propriedade, os conflitos oriundos do condomínio e ainda essas transferências da propriedade rural baseada em normas puramente culturais, em detrimento da lei, né, da legislação brasileira, acarretando essa diferenciação entre os herdeiros, principalmente das mulheres. No decorrer dos anos, o direito das mulheres, eles avançaram bastante, mas no meio rural eu notei que o exercício desses direitos tem se mostrado mais lentos, talvez porque o Brasil seja um país de dimensão continental, enfim, são muitos os motivos pelos quais amparam essas normas culturais, né? E foram apresentadas ali no capítulo 1 uma série de conclusão, né? Nas conclusões eu apresentei algumas providências como sugestão, né? Para que possa efetivar essa garantia de igualdade de gênero no momento da transferência da propriedade rural. E a família é muito importante, né? E eu acho bem necessário, assim, se mostrou, eu acho não, os dados se mostraram bem necessário preparar a família para a sucessão, porque o patrimônio, que é a propriedade rural, ela possui uma relação direta com o empreendimento produtivo, que é a produção rural, que é de onde vem esse sustento da família. Então, seguindo para o segundo artigo da dissertação, que é a constituição da holding familiar, uma ferramenta para planejar a sucessão no meio rural, o objetivo foi analisar a constituição de uma holding familiar como ferramenta de planejamento sucessório, conforme as especificidades desafiadoras que envolvem a sucessão no meio rural, com foco nas questões legais e familiares, sempre dentro desse viés patrimonial, né? E a pergunta foi, considerando as especificidades desafiadoras da sucessão no meio rural, quais são as contribuições e os desafios da constituição da holding familiar quais são as contribuições, né, da constituição de uma holding familiar no planejamento do processo sucessório? A metodologia foi a mesma, aquela já explicada lá no artigo 1. Então, foi analisado como a constituição da holding pode contribuir na preservação desse patrimônio dentro da família, visando a continuidade da propriedade rural. Nesse ponto, foi focado mais nos artigos das ciências jurídicas. Em relação à constituição da holding, foram analisadas as duas principais naturezas jurídicas, que é a limitada e a anônima. A integralização do capital social, seus aspectos legais e tributários, e foi analisada uma legislação em toda a legislação estadual de cada estado da federação e do Distrito Federal, para analisar quais são os benefícios concedidos especificadamente aos imóveis rurais na incidência do ITCMD. As possibilidades trazidas pela revisão da literatura foram compiladas nesse quadro, dentre as quais vou citar alguns em face do tempo: a concentração patrimonial, uma facilitação da transmissão desse patrimônio, e evita essa fragmentação da propriedade, né, e pode ser que evite essas questões relacionadas ao gênero. O condomínio também, a questão da limitação da responsabilidade, que na área rural a responsabilidade é pessoal, né? Essa personalização das cláusulas, mas também houveram várias limitações, né? Como antecipação dos custos constitutivos, operacionais, e até os de transação, né? É inacessível à maioria da população, porque é um pouco mais, envolve um pouco mais de cuidados, né? E uma necessidade de revisões periódicas e a tributação.
também foram apontadas algumas ilegalidades provenientes do mau uso da holding, né? É possível ter várias fraudes, desconsideração normal, desconsideração inversa, doações sucessivas, simulação, ocultação de bens, enfim, são várias. E seguindo para a questão, o objetivo geral ele foi atingido. E respondendo a pergunta de pesquisa, né? Eu trago que depende, sim, do contexto familiar, patrimonial das atividades produtivas, né? Mas que, em tese, ela pode ser enumeradas como uma concentração patrimonial, antecipação dos custos de transmissão, beneficiar-se das atuais alíquotas do ITCMD que tendem a aumentar, evitar a fragmentação da propriedade, condomínio, inventário, facilitar a transmissão do patrimônio, limitar a responsabilidade dos sócios pela figura da pessoa jurídica, perpetuar o patrimônio, personalizar as cláusulas, artigos e pactos, distribuir o patrimônio em vida, de acordo com a vontade do titular, se for o caso, se assim quiserem, regras de governança, gestão, prevenção de conflitos, proteção das atividades, transferir as regras engessadas do direito sucessório para o direito societário e algumas vantagens tributárias em relação ao inventário, dependendo da situação concreta. Então, essa ferramenta ela não apresenta só vantagens, mas limitações e também ilegalidades, né, se mal utilizadas, contrária à lei. E ela requer sempre um estudo prévio, porque não serve a qualquer família. E a pesquisa também trouxe como resultado a International Farm Transition Network, que é uma rede que reúne profissionais multidisciplinares, que eu achei muito interessante, para consultoria dessa sucessão entre as gerações na área rural. E trazer essa rede ou algo similar para o Brasil pode ser uma oportunidade tanto para os atores envolvidos na área rural, né, os sucessores e os sucedidos, como também para os profissionais para expor os seus trabalhos, né, o seu trabalho nessa área de sucessão rural. Seguindo para o terceiro artigo, que é a sucessão e a holding, que trouxe essa ótica profissional e multidisciplinar, ela teve como objetivo correlacionar as especificidades desafiadoras da sucessão no meio rural com a constituição da holding, através de uma ótica multidisciplinar dos participantes dessa pesquisa. E o problema foi: quais são as percepções dos profissionais envolvidos sobre esse tema, sobre as especificidades desafiadoras da sucessão rural e da holding familiar como forma de planejamento sucessório. A metodologia aqui foi quantitativa, descritiva, exploratória, do tipo survey, com corte transversal, porque a coleta de dados ocorreu num único momento. A população-alvo foram os profissionais e pesquisadores que trabalham sobre o tema, ou escrevem, né, estudam, e que pelo menos um dos temas, ou a sucessão ou a holding, foi utilizada nas questões, afirmações na escala Likert. O questionário ele foi estudado e identificado como sendo o instrumento mais adequado para a coleta de dados, porque lá no início a ideia era fazer uma entrevista semi-estruturada, mas como os autores desse referencial teórico eram profissionais, assim, ocupados, acadêmicos, ficou bem difícil o agendamento quando eu fiz a pesquisa piloto, né? Então, a gente optou pelo questionário, porque eles poderiam responder no horário que lhe fosse conveniente. Então, a definição do público-alvo foram aqueles que constavam na referência do projeto de dissertação, que tivesse a publicação em pelo menos um artigo científico, dissertação ou tese, doutorado, livros sobre o tema, e que tivesse a titulação mínima de mestre. Resultaram 150 profissionais, tá? E foram, a gente mandou 150 e-mails, né, para os profissionais pesquisadores, e foram considerados 83 participantes, pois tiveram 3 participantes que não foram convidados e ainda assim responderam à pesquisa. Quase 70% desses participantes possuem os títulos de doutor ou pós-doutor, conferindo um ótimo grau de credibilidade aos dados analisados também. E a maioria tem uma formação multidisciplinar, exceto os profissionais do direito, que possuem, em sua maioria, uma única formação, que é a área das ciências jurídicas e sociais. A visão dos profissionais estava de acordo com a revisão da literatura. As fontes primárias e secundárias foram corroboradas e correlacionadas com os dados. E ao analisar e correlacionar as especificidades desafiadoras com a possibilidade da constituição da holding, constatou-se que ela pode ser, sim, eficaz para evitar a fragmentação, nessa questão da liquidez do patrimônio, né, para já programar esses custos oriundos da transferência. Ela proporciona uma organização do patrimônio, pode evitar o condomínio entre os herdeiros em relação à propriedade, né, porque isso pode prejudicar a produção e a tomada de decisões que muitas vezes requer decisões rápidas, céleres.
e também as dificuldades trazidas, né, por essa administração em condomínio. Foi confirmada também a predileção pelos herdeiros do sexo masculinos, né? Mas antes de optar por essa ferramenta, é imprescindível um estudo prévio, né, de viabilidade comparando, confrontando com outras formas de planejamento, porque ela não é uma fórmula pronta que serve para todo mundo. E a visão multidisciplinar se mostrou muito necessária, né, porque envolve questões jurídicas, econômicas, administração de empresas, contábeis, gerência, ciências sociais, antropológicas, rurais e agronômicas também, né, por causa do aspecto produtivo que envolve a sucessão rural. O objetivo geral foi atingido e a resposta, né, do problema de pesquisa foi que os profissionais-alvo do survey percebem que a holding ela pode sim ser eficiente para resolver as especificidades desafiadoras estudadas, como para evitar a fragmentação, porque com a partilha da propriedade rural, se ela é integralizada, a propriedade rural dentro da holding, vão ser partilhadas entre os herdeiros as cotas, né? E a propriedade rural ela permanece intacta e evita a venda, antecipa os custos, porque vão ser transferidas as cotas ou ações, né? E proporciona essa organização do patrimônio, fugindo, assim, daquela confusão patrimonial, que foi uma das especificidades do condomínio, né? Porque daí vai ser sobre cotas ou ações e não sobre a propriedade e as decisões, né? Céleres que muitas vezes a produção rural exige, né? Mas assim, ó, foi bem apontado isso na pesquisa, que a análise depende da situação concreta, frente à realidade familiar e patrimonial, e deve ser levada em conta também as questões das atividades produtivas, né? Na conclusão geral agora da dissertação em si, foi constatado que a holding familiar pode ser uma das formas, ela é sim uma das formas de planejamento que tem esse enfoque bem preventivo para resguardar o patrimônio e proteger a produção, mas ela requer necessariamente que a sua estruturação esteja adequada a essa realidade familiar, patrimonial e econômica, né? E que seja necessariamente de acordo com o ordenamento jurídico, para que não ocorra aquelas fraudes nas ilegalidades trazidas lá no artigo 2. No meio rural, a necessidade de planejamento se mostrou ainda mais necessária, uma vez que a renda, ela advém da terra, que é o patrimônio, a propriedade rural, e ela requer essa conciliação de objetivos financeiros juntamente com familiares. Sim, a holding é uma das ferramentas que contorna essas especificidades desafiadoras que envolvem a sucessão no meio rural, podendo gerir o patrimônio, segregá-lo e preparar gradualmente os herdeiros, minimizando os conflitos. E essa ótica profissional e multidisciplinar, ela proporciona uma maior confiabilidade e uma maior chance de acerto em relação às especificidades da holding, né? Os objetivos gerais específicos foram alcançados, né, respondendo ao nosso problema de pesquisa e demonstrando que, novamente, né, trago o mesmo ponto, as possibilidades dependem do contexto familiar e patrimonial, mas podem, em tese, evitar o condomínio, confusão patrimonial, fracionamento, o moroso processo de inventários, conflitos, organização do patrimônio, possível redução da carga tributária, proporcionando uma continuidade das atividades produtivas, sendo que os conflitos vão ser geridos na holding, não atingem a produção rural em si, né? Mas tem também limitações, né, como uma antecipação dos custos de transmissão, no caso de doação das cotas pelo titular, ou ações, né, se sociedade anônima, os custos constitutivos, operacionais e de manutenção, sem contar os de transação, que também tem, a inacessibilidade à maioria da população, a necessidade de revisões periódicas e da tributação. Eu apresentei também algumas sugestões de pesquisas futuras, que em face do tempo curto eu não vou ler aqui, mas, enfim, eu agradeço muito a participação e coloco os meus dados para contato. E vou interromper aqui. Ok, muito obrigada, Priscila. Então, respira. Tá tudo bem. Então, assim, na sequência, eu já passo, então, a palavra para o professor Fernando, para que ele possa tecer as suas considerações. Está bem? Bom dia a todos. Professora Simone, professora Enche, professora Priscila, professora Sabrina, professora Kelly, é uma honra aí estar com vocês na banca da Priscila, tá? Ainda mais que eu participei da banca de qualificação, então acompanhei, de certa forma, aí todo
todo o esforço dela, toda a dedicação. Então, uma grande honra aí estar compartilhando com vocês aí essa banca. Tá? Agradecer mais uma vez também por ter sido aqui online, por uma questão pessoal minha aí de problema de talvez uma cirurgia que eu ia fazer, acabei não fazendo ainda, tá? Mas então agradeço aí por terem se disponibilizado. Eu tive o prazer de participar da banca de qualificação, embora o tema seja excelente, né? O tema é excelente da dissertação, a gente tinha uma preocupação lá na banca de qualificação, a principal preocupação que a gente tinha é que a gente via um grande engajamento da Priscila, um monte de ideias, né? E a gente estava preocupado se ela ia conseguir chegar em algum lugar com isso de forma objetiva. Me lembro que esse foi um ponto assim que, mas será que ela vai, o que vai se tirar disso no final? Então eram muitas boas ideias, mas a gente tinha essa preocupação. Mas será que isso vai ter início, meio e fim? Né? Essa era uma preocupação que eu me recordo de ter naquela época. E os objetivos foram totalmente alcançados, tá? Então ela teve aí é uma grande satisfação ver o trabalho dela agora, depois da qualificação, e perceber que ela conseguiu aí, com maestria, chegar no rumo certo, né? Certamente com a contribuição da orientação, não tem nenhuma dúvida, né? Então, não tem nenhuma dúvida que o rumo foi o acertado, tá? Então, já adianto que na minha visão, o trabalho está plenamente apto, preenche todos os requisitos aí para uma aprovação, tá? Então, já para tranquilizar aí de antemão. Mas, de qualquer modo, eu queria deixar minhas contribuições aqui, todas elas aí de título de sugestão, e para reflexão mesmo, tá? E vou tentar ser o mais breve possível, tá? Bem objetivo mesmo nos pontos, e para passar já a palavra para os demais colegas. Então, quanto aos aspectos gerais, tá? Então, reiterando, assim, que o tema é excelente, primeiro que a holding é ruim dizer o tema da moda, mas é um tema que está muito em voga, né? Então, as pessoas acabam usando de forma errada, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser uma ferramenta útil, o planejamento sucessório está muito em voga, então é um tema muito importante. E no agronegócio é mais importante ainda por uma questão que tu trouxeste no trabalho, que é a questão de que a terra ela é diferente dos outros bens, né? Normalmente a terra ela tem um apego emocional, um apego sentimental, uma questão familiar, que eu não tenho num carro, na maioria das vezes, ou num apartamento. Então a terra vem de família, então tem esse apego sentimental, essa carga sentimental muito maior. Então é mais importante ainda a gente falar do planejamento sucessório. Eu entendo que o título está apropriado, a abordagem está excelente, o trabalho está bem escrito, tá muito completo, né? Então eu fazia anotações, eu ia lendo o trabalho, falta falar disso, e aí vinha depois. Então tá muito completo o trabalho, assim, em todos os aspectos, tá? Uma coisa muito importante também que eu já tinha destacado na qualificação, que eu reitero aqui a tua paixão pelo tema, a tua dedicação, né? Isso é muito importante, né? Então dá para ver que tu tem muita vontade, muito interesse, e isso sempre ajuda, né? Ficou evidente essa dedicação aí no trabalho, pelas pesquisas, um exemplo, aquela questão do TCD, né, que é uma questão muito trabalhosa de fazer uma comparação, de ir no detalhe, de ver qual é a isenção, então, muito importante, tá? E também eu entendo que é uma pesquisa inovadora, tá? Ela não vi nenhum trabalho que tenha dado esta abordagem, né, e com este grau, assim, de pesquisa, tá? Especialmente ali na questão do questionário, tá? Tem uma riqueza de informações muito, muito importante, tá? Quanto aos aspectos formais, tá? A introdução, eu confesso o seguinte, nas primeiras 35 páginas do trabalho, eu fiquei um pouco receoso, assim, de como é que ele seguiria, tá? E depois foi uma grata surpresa quando chega no final. Então, assim, a introdução, talvez ela esteja quase como um projeto de pesquisa, assim, ela chega um pouco longa, né? Então, talvez pudesse ali ser mais condensado. E tu optaste por uma questão de divisão de artigos, né? De artigos, que é como toda estratégia, ela tem ônus e bônus, né? Mas eu acho que está bem atendido os artigos, eles têm conexão, têm harmonia e têm lógica. Talvez pudesse ter um artigo, um capítulo entre mas eu nem faria para mudar, assim, mas talvez
um dos aspectos gerais da sucessão no agronegócio, um da holding geral, e depois um terceiro unificando a holding com o agronegócio, porque isso acabou ficando tudo no segundo capítulo, tá? Mas é um detalhe, tá? E o quarto capítulo ali justificado pela pesquisa. E quando a gente opta em fazer essa conjunção de artigos, né, ela tem um risco. Então, primeiro, ela tem uma preocupação de que os capítulos têm que ficar harmônicos, os artigos têm que ficar harmônicos e ter uma lógica entre eles, isso acho que foi alcançado. E tem uma questão da sobreposição, tá? A sobreposição. E aqui, talvez, no aspecto formal, seja a maior preocupação que eu tive, tá? Porque primeiro que já tem uma repetição natural, né? Uma repetição natural, por quê? Porque ele tem 4 introduções, ele tem 4 resumos, 4 conclusões, 4 referências biográficas, que é da natureza aí de se optar por essa coletânea de artigos, tá? Mas tem uma repetição, e esse é um ponto, tem uma repetição em que eu poderia te dizer com toda certeza, assim, que o trabalho ele poderia ter 20% menos de tamanho, tá? Embora não seja um problema o tamanho, mas assim, se fosse tirar as repetições, ele ficaria mais coeso, mais redondo, tá? Então, por exemplo, a questão do gênero, tá? É uma questão muito interessante que eu vou falar mais adiante também. Ela é trazida em um momento e depois ela volta, como se não tivesse sido falado daquilo, tá? Então, e isso tem muito a ver com a questão de se optar por fazer formato de artigos, né? Por exemplo, algumas repetições, só um exemplo, tem muitas outras, tá? Mas página 35, abre aspas, o termo sucessão vem do latim do verbo suceder, significando uma substituição. Aí vai para a página 160, o termo sucessão vem do latim do verbo suceder, uma substituição, tá? Então vamos para a página 24. A holding é uma das formas de conduzir e gerir patrimônio rural, bens, direitos, animais, terras, tecnologia, maquinário. Página 223. A holding é uma das formas de conduzir e gerir patrimônio rural, bens de direito, animais. Tá? Então, tem vários parágrafos, várias questões. Então, são 2 problemas. Os assuntos voltam, né? E talvez eles não precisassem voltar, eles poderiam ser enfrentados de uma vez. E mais do que isso, ele volta, às vezes, repetindo exatamente o que estava escrito antes, né? Com as mesmas palavras até, e é o caso aqui dessa definição de holding, tá? A mesma coisa com palavras, tá? Por exemplo, eu vi que tu tiveste, e isso é uma questão muito positiva, tu tivesse muita preocupação metodológica, dos objetivos, deixar bem claro, eu acho que muito também pela qualificação que a gente bateu nessa tecla de ficar claro, então tu tivesse uma preocupação, quais são os objetivos gerais, quais são os específicos, mas acabou que também pela essa questão de junção de artigos ficou repetido. Então, por exemplo, a palavra desafiadora, só alguns exemplos, porque eu comecei a notar a repetição, e até me chamou atenção, assim, até vou ver. A palavra desafiadora, que está nos objetivos, ela aparece 80 vezes. Tá? A palavra especificidades aparece mais de 90 vezes. Tá? A palavra objetivo, mais de 70 vezes. Tá? E a palavra ótica, mais de 50 vezes. Então, essas 4 palavras, elas estão ali, elas sempre ficam naquela questão dos objetivos, tá? Então, eu notei, assim, que tinha muita preocupação em falar objetivo, e aí começava de novo, o objetivo é esse. Então, nesse ponto que eu falo, assim, que talvez o trabalho tivesse... E aí, o que faz? Acaba trancando também, né? Acaba trancando a leitura e recomeçando com o assunto que já estava. Então, na minha visão, assim, ele poderia ser menor o trabalho, menor, quase uma limpeza, assim, uma limpeza do que está repetido, e talvez falar uma vez os temas, tá? Também seria importante, assim, é pouca coisa que tem, tá? Um trabalho de 228 páginas, tem poucos erros, assim, que acontecem, mas acho que valeria a pena, ainda assim, uma revisão ortográfica. Tem vários parágrafos sem ponto, por exemplo, páginas 48 e 52, tem a questão de crase, aspas que não estão fechadas diversas vezes, tá? E tem alguns parágrafos também que eles acabam faltando uma palavra, assim, para dar, que é o exemplo do parágrafo que está sempre quando eu falo a página, eu estou falando do PDF, tá? No 26, que começa com a justificativa menor, que ficou uma frase sem sentido, né? Faltou algo nela para ter algum... Quanto à delimitação do tema e aos objetivos, então, reiterando, é o único ponto que tem, então, acho que está bem delimitado. Eu acho que teve uma questão no excesso aí da questão de explicar os objetivos, tá?
Os quadros resumos estão muito bem feitos, muito úteis, tá? Realmente agregou muito o trabalho. A bibliografia também, acho que está satisfatória, talvez pudesse ter tem algumas referências também em excesso do mesmo livro, então, por exemplo, pega a obra do Mamed, né, que é uma excelente obra, mas ela tem mais de 50 referências do Mamed, né, num trabalho de 200 páginas, então a cada 4 páginas, isso tem que tirar lá sumário, então, assim, basicamente a cada 3 páginas você citava ele, né, que é uma obra de referência mesmo, e talvez tenha faltado algumas outras obras de planejamento sucessório, por exemplo, do Conrado, né, que eu não vi, se não me engano, tá aí, tá do Conrado, então eu te peço perdão ali, tá? Eu senti falta, mas então se tá superado, tá? Quanto ao conteúdo propriamente dito, tá? Te aventuraste em umas questões jurídicas bem específicas do direito sucessório, né? Então, sim, tem algumas questões que talvez valha a pena, que eu senti falta de algumas ressalvas, por exemplo, quando tu falas ali na colação, na página 106 do PDF, né? Então, tu referes ao valor dos bens trazidos da colação será atribuído no momento da doação, artigo 2004 do Código Civil. E, na verdade, tem uma outra regra no CPC, e aí tem uma discussão sobre isso. Então, sempre quando tem... O direito sucessório tem esse problema. Dificilmente vai ter uma questão que está pacificada, sempre tem discussão, mas é importante colocar, nem que seja nota de rodapé, que ainda é uma questão que está em discussão, né? Qual é o valor, qual é o critério para isso aí. A outra questão bem importante que é quando falas do companheiro como herdeiro necessário, né? Então, eu entendi que tu deste uma opinião, se eu não me engano, foi do Paulo Lobo, tá? Eu não tenho certeza, mas acho que foi do Paulo Lobo. Então, coloca a referência de onde tu tirasse, mas parece que é um tema superado, e também não é ainda, né? Também não é ainda, então também mereceria uma nota de rodapé explicando isso, tá? E uma outra questão também que talvez merecesse um pouquinho mais de profundidade é a questão do ITBI, tá? A questão do ITBI, que tem decisão do STF, tá? Mas ainda tem muita discussão, então, assim, tu fizeste uma coisa ousada, que tu passaste por um monte de temas, uma série de temas que são temas espinhosos, né? Muito espinhosos. Então, as maiores discussões tem hoje no direito, uma das maiores discussões do direito sucessório é a questão do companheiro herdeiro necessário. Tu trouxeste isso, né? A questão no direito tributário, uma das maiores questões tem é o ITBI na integralização. Então, mas quando tu trouxeste, eu senti falta de trazer, talvez, as discussões que tem sobre o ponto, mesmo que fosse numa nota de rodapé, tá? Então, assim, quem não está tão ambientado com o tema pode, na leitura, parecer que isso é sacramentado, né? Que essas questões estão sacramentadas. E por último, a questão aqui a questão de gênero, né? Que é muito interessante esse ponto, né? Porque, e tu falaste aí na tua apresentação, né? Que quando tu começou, a ideia inicial era falar de holding, tu fizeste a pesquisa, e na pesquisa tu viu que tinha essa questão muito importante. E ela é realmente muito relevante, tá? Muito relevante mesmo. E é um tema excelente para desenvolver, e tem essa carga muito grande nas terras, né? Eu me lembro que tinha um cliente, só para a gente ver na prática isso, né? Eu tinha um cliente que ele comprava terras, né? E aí ele se especializou numa coisa, e ele chamava dessa forma, né? Eu sou comprador de terra de viúva, tá? Olha a carga que tem nisso, né? Então, o que era? O que ele está dizendo com isso? Comprador de terra de viúva é aquela pessoa que normalmente era o marido que tocava o negócio, ela fica... Então, ele se aproveita da vulnerabilidade para comprar barato, né? Esse é o resumo dessa expressão, né? Muito conhecida, tá? Então, assim, é um tema muito importante. Tu deixa claro o teu desejo de falar disso, né? Várias vezes, então. Mas talvez esse que tenha sido o ponto, assim, né? Talvez é o único tema que tenha destoado, ele é importante, como lá no primeiro capítulo ele é muito importante. Por quê? Porque lá tu tá contextualizando como é que é, mas talvez quando tu volta nele para falar da holding, até nas questões, e talvez ele tenha ficado um pouquinho descontextualizado, no sentido de que ele não tem... E é interessante, porque nas perguntas que tu fizeste lá, tu fala assim, quais são as especificidades, a única que ficou sem constatar que a holding resolveria diretamente foi essa. Então, talvez justamente por estar... Então, assim, o que é a mensagem que passou, assim, que é um tema muito importante, tu queres falar dele, deve falar, mas talvez neste trabalho, ou desta forma,
ele tem ficado um pouco descontextualizado da holding, a não ser que tu trouxesse um elemento muito direto, assim, ali tá assim, ó, da posse dos dados em relação ao planejamento, acima, passa a frequência das seguintes especificidades desafiadoras. Aí tu elenca 5, e todas elas tu enfrenta. Essa aqui tá resolvida assim, essa tá resolvida assim, tá? E faltou a questão do G. Então, essas seriam as considerações. Falei que ia ser breve, tá? E realmente é isso, assim, o trabalho tá muito, muito bom, tá? Realmente ele tá muito completo, um trabalho diferente, tá? É muito legal, assim, quem trabalha, eu trabalho bastante com holding, trabalho com o holding no agronegócio, tá? E realmente, assim, deu uma perspectiva muito diferente, assim, é muito interessante essa visão multidisciplinar. Agora eu queria fazer, para finalizar, aqui, alguns comentários, e talvez até alguns questionamentos, que daí você pode ver depois se é melhor falar no final, ou agora, como preferirem, tá? Primeiro, essa questão do formato, tá? Embora já esteja claro no trabalho, foi uma opção essa questão dos artigos, desse formato, gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, quais são as vantagens que tu viu nele, as possíveis desvantagens, tá? Como é que tu trabalhou essa questão, tá? De fazer nesse formato. A segunda é o seguinte, em síntese, por quê? Porque no trabalho tu demonstraste por A mais B que são várias as questões desafiadoras da Rojo, mas de todos os clientes que eu atendi até hoje, 90% vieram com um dilema, que é condomínio e fracionamento, né? Tudo desemboca nisso, né? Então, o casal lá que é detentor da propriedade quer organizar a sucessão e quer evitar conflito, né? E aí ele fica na dúvida, bom, mas de um lado o condomínio ele não vai tirar o valor da terra, né? Não vai existir fracionamento, vai manter a família unida, que normalmente é um desejo, né? E de outro lado, então assim, ou eu fraciono e isso vai perder um valor, ou eu mantenho um condomínio e isso vai dar briga. Por quê? Porque é muito raro que todos os sucessores tenham, né, a mesma comunhão de interesses, tá? Porque, como tu falaste, é diferente, então, eu estou dando um carro. Bom, um carro, um vai querer ficar com o carro, vai comprar do outro, vão vender, tem bastante liquidez, a terra é diferente. Tem um apego emocional, né? E tem que ter um tino, realmente, aqui para o negócio, muito diferenciado, né? Então, mas a maioria das vezes tem o problema ou de um litígio entre os herdeiros ou de uma ausência de interesse comum, tá? Queria que tu falasse um pouco, tu realmente entendes que a holding, ela é uma solução para... Vou fazer diferente a pergunta. Num caso em que já há um litígio, em que não há uma harmonia entre os herdeiros, ainda assim tu entendes que a holding seria uma solução para resolver esse dilema entre condomínio e fracionamento, tá? Ou ela pressupõe que haja essa harmonia, ou não precisa ter essa harmonia. Através da holding eu posso ter ferramentas para resolver isso de uma forma melhor. Então eu queria te ouvir em relação a isso, porque é a questão mais comum que tem. A terceira questão que eu queria colocar é, embora é interessante porque tu trouxeste a visão teórica, né, dos pontos. Então, assim, eu tenho ferramentas para evitar isso, eu tenho ferramentas para evitar aquilo. Tu trouxeste a questão prática, que é a visão dos profissionais, tá? Mas ainda eu tenho curiosidade, eu te pergunto se tu enfrentaste isso na tua pesquisa ou nas tuas conversas, né, de um caso prático, tá? Um caso prático em que a holding tenha se mostrado efetiva, tá? E resolvido o problema. Então, assim, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, mas tu viste algum caso, seja nos teus estudos, tá? Tu constataste algum caso em que ela realmente tenha sido uma ferramenta que resolveu ou mitigou algum desses problemas limitadores que tu levantaste, tá? A quarta questão, tá? E aqui também eu talvez pudesse ter havido uma profundidade maior, que é a questão seguinte: se tu veres o teu trabalho e mostrar ele
um proprietário de terras, a pessoa vai dizer assim, bom, eu tenho 50 vantagens e tenho 5 desvantagens, né? Então, assim, eu vou fazer a holding, porque a holding é muito melhor. Tem que ver o caso concreto e tal. Mas o que eu constato? Que talvez quem vem procurar um profissional para montar uma holding, porque ele já tem uma ideia pré-concebida que a holding pode ser boa. Então, ele já tem uma informação, alguma vantagem, né? E o grande ponto que pega normalmente, tá, dos limitadores é a questão da tributação, não da questão sucessória, mas a tributação da operação. Então, assim, eu vou ter alguma desvantagem em constituir uma holding do que eu tenho hoje, tá? E olha que interessante, tu trouxeste isso no trabalho, eu sei que não tem como aprofundar todos os pontos, porque é impossível, né? Mas assim, tu fala assim, outra limitação refere-se à tributação do faturamento, capacidade operacional, tributação da apuração dos resultados e escriturações necessárias em relação a atividades produtivas. Uma vez que na pessoa jurídica, neste ponto, a tributação tende a ser maior, tá? Então, tu trouxeste assim, olha, eu tenho um grande problema aqui. A holding, ela vai me trazer uma desvantagem na operação, em tese, tá? E talvez aqui eu senti falta de uma profundidade um pouco maior de demonstrar, assim, o que exatamente significa isso, né? Em que casos que vai ser, em casos não vai ser. Porque eu acho que é um problema que mais pega na prática, de não fazer a holding. Porque você vai ver, assim, é muita vantagem que tem. Eu tenho a proteção da terra e tal. Mas, assim, isso vai me trazer prejuízo, tá? Porque, assim, esse é o ponto que toca no bolso. Talvez seja o único ponto, porque todos os outros têm vantagens, tá? Mas, assim, é melhor eu ter uma operação, e aí vai variar, eu sei que tem variação, depende se tu explora diretamente, se tu explora indiretamente via arrendamento ou parceria, tá? Mas talvez esse aspecto eu tenha, porque esse é um ponto que as pessoas têm muita dúvida, tá? E eu acho que são essas as questões, tá, Priscila? Então, de novo, aí que eu te parabenizar, tá? São todos os pontos aí, como eu falei, são meras sugestões, mas o trabalho está, na minha visão, está realmente excelente. Parabéns aí, já de forma mais breve possível, eu já passo a palavra para os colegas. Obrigado. Professor Fernando, muito, muito obrigada por essa leitura atenta, todas essas questões que tu trouxeste, entendo que vão auxiliar muito a Priscila, tanto em aperfeiçoar o trabalho a ser entregue, quanto no próprio doutorado dela. Então, te agradeço muito todas as observações e tua leitura atenta, e eu passo, então, a palavra para a Priscila para responder as questões, que eu acho que fica mais fácil responder a cada bloco. Bom, o professor começou perguntando a questão do artigo, né, da opção pelo artigo, vantagens e desvantagens, né. Uma das grandes desvantagens, o professor ficou atento ali muito bem, que foi a questão da repetição, né, onde o professor botou ali a questão quando eu comecei ali na página 60 até a página 100 e pouco, são artigos diferentes lá na 160, né? Então, a gente tinha que ficar trazendo situações de outros artigos. Essa é uma das grandes desvantagens, assim, porque o objetivo é encaminhar cada artigo para uma revista, e uma revista diferente. Então, eu não tenho como pressupor, né, que o leitor já saiba de tudo aquilo sem repetir. Essa é uma das grandes desvantagens em fazer a dissertação assim, que foi o que eu vi. Até perguntei para a prof. Kelly numa das prof, ficou umas questões repetidas. Ela disse assim, cuida para não ficar tanto repetida, para resumir, mas no artigo tem essa desvantagem sim, né? E a questão, professor, vamos ver se eu anotei tudo aqui, né? A hold... Priscila, a vantagem, e por que é uma vantagem fazer em formato de artigos? Porque a gente já pode encaminhar direto para a publicação, né, de cada revista. Então, a gente já imagina alguma revista, né, e daí já faz de acordo mais ou menos com as normas daquela revista, e isso poupa um trabalho depois. Eu acho que essa é uma das vantagens, assim, de fazer, né. Em relação à holding, né, o condomínio, a holding, ela vai ter o condomínio sim, mas os condomínios das cotas, né, e não da propriedade rural em si. Isso facilita a administração e a gerência, que se dá pelo administrador da holding, né. Então, eu vejo sim como uma grande vantagem, principalmente, se eu pudesse destacar, a vantagem seria na questão do fracionamento e na questão do condomínio, tá, que teria essa facilitação da administração,
pelo administrador nomeado no contrato no Estatuto Social, né? Já se há em casos de litígios, eu acho que é uma situação mais temerária para a holding e requer uma grande atenção dos profissionais jurídicos que vão estar no tema, né? Porque ela pode auxiliar, sim, se já houver o conflito, principalmente em questões de mediação, né? Quando a gente pega um mediador para ajudar a família nos casos de conflitos, pode reestabelecer o diálogo, né? E alguns artigos, professor, inclusive tem uma dissertação que eu cito ali, que eles fizeram a comparação na sucessão dentro do meio rural entre holding, o processo de inventário extrajudicial e o processo de inventário judicial. E nessa dissertação, que depois também virou um artigo agora, que eu vi no final do ano passado, que virou um artigo, aconteceu a mesma coisa. Eles apresentaram as diferenças, né? E a holding se mostrou a melhor forma de planejamento dentro do meio rural. Em relação às questões tributárias, também tem artigos que falam sobre isso, artigos não da área das ciências jurídicas, tá? Artigos da área das ciências contábeis que falam que, de ordem tributária, a holding não é vantajosa, mas que podem ser justamente para a questão de conflitos, quando há conflitos familiares. Eu fico um pouco temerosa sobre isso, porque a gente não viu do ponto de vista jurídico, né? Foi por contadores esses artigos. Mas, principalmente, o que focam os artigos é em questão da continuidade das atividades produtivas. A questão do companheiro como herdeiro necessário, sim. Se eu entrasse, professor, em questões, assim, bem específicas, e eu devo te confessar que eu entrei, o artigo da holding, o segundo artigo, ele teve 120 páginas, só um artigo, a primeira vez que eu o fiz, tá? Então, eu comecei a esquartejar tanto o primeiro artigo quanto o segundo, foram artigos, assim, que cada um deles tiveram no mínimo 120, um deles teve 150, agora eu não estou lembrada qual que é, e eu comecei a esquartejar os dois, para não apresentar uma dissertação tão longa. E talvez nesse esquartejamento aí que eu fiz dos artigos, eu devo ter pecado em muita coisa assim. Mas eu vou rever com mais calma agora, professor. E eu agradeço as contribuições que foram todas anotadas aqui, ó. Não, perfeito, muito obrigado aí, estou plenamente satisfeito. Sabe, eu ia perguntar isso, então te agradeço desde já. Obrigada, professor Fernando, obrigada pelas respostas, Priscila. E agora, então, eu passo a palavra para a professora Sabrina. Bom dia a todos, mais uma vez. Agradeço muito às professoras Kelly e Simone, a Priscila pelo convite, e parabenizo também as orientadoras por esse excelente trabalho, que também já adianto, Priscila, que realmente é um trabalho com muita consistência, e um trabalho que bastante inovador e instigante. A leitura dele realmente me prendeu muito, então parabenizo por isso. Eu fiz algumas contribuições e anotações, algumas o colega Fernando já me antecedeu e já foram então respondidas, e as minhas anotações, Priscila, eu fiz todas por escrito, então não te preocupa que depois eu já te encaminho elas, eu prefiro fazer assim para facilitar um pouco. E tem algumas pequenas observações em questão da forma, como o professor Fernando também colocou, em alguns momentos eu senti um pouco falta de alguma nota de rodapé, mas eu pontuei bem para você ali, página e tudo, e deixo então depois por escrito. A questão, gostaria também de pegar o gancho com o que colocou o Fernando, a questão do ITBI e do companheiro também, talvez, né, pudesse ser deixado também como uma sugestão para futuros trabalhos, porque realmente esses dois temas são, podemos dizer, de certa forma, polêmicos e também profundos, se a gente adentrar na área do direito, e realmente
uma possibilidade que seria de remediar isso, porque a gente não consegue abordar tudo em profundidade, né, numa dissertação, seria deixar como sugestão para futuros trabalhos, porque esses dois temas são bastante instigantes e profundos, eu acho que teria bastante a desenvolver sobre eles. Em relação também aos artigos, e ali ao que tu colocaste, Priscila, na tua fala, sobre o objetivo do trabalho, eu também considero que ele foi muito bem respondido, com bastante consistência, e também teve essa questão da repetição. Eu confesso que eu estou mais habituada a ler trabalhos que não sejam na forma de artigos, então no início também me interpelou um pouco, embora essa modalidade de artigos, ela vem sendo mais explorada hoje em dia, e então realmente essa questão acaba acontecendo, eu acho que é um pouco inerente da forma, né? Mas as sugestões do Fernando, acho que já contribuem bastante, assim, para remediar isso, mas eu também considerei na leitura que existe um encadeamento, porque eu, de certa forma, eu até arrisco a dizer que eu considero que seja um pouco mais difícil de encadear os artigos do que quando a gente está escrevendo um texto normal. Então, de uma forma geral, tem, claro, alguns ajustes que eu considero que devem ser feitos, mas eles têm uma lógica. Eles seguiram uma lógica, e isso eu considero bastante positivo. Eu então, vou colocar algumas questões, já diretamente, assim, em termos de pergunta mesmo. Por exemplo, ali no início do trabalho, na página 35, quando você refere à questão que a sucessão ela não evoluiu na mesma dimensão que a produção agrícola. Eu até ali tenho uma citação do Alcântara Machado, que eu vou te passar por escrito. A minha pergunta seria assim, na tua opinião, por que tu considera que tem essa... o que seria necessário para que houvesse uma equiparação maior dessa lógica? Seria uma questão de legislação ou mais uma questão cultural que envolve esse meio? Eu não sei se tu prefere anotar e responder todas depois, ou... Acho que sim. Ok, então vou continuar. Eu gostaria também na página 67, você coloca ali a questão da sugestão da plataforma, para integrar os acervos ali de cartório, com relação aos imóveis, a tabelionatos, ao INCRA. E isso eu gostaria, então, de te parabenizar por essa sugestão, porque considero bastante inovadora, útil, e realmente seria algo a ser explorado, a possibilidade de se criar essa plataforma. Eu acredito que ia contribuir enormemente para essa área, essa integração de dados, né? Nós estamos, a Priscila sabe, trabalhando muito aqui no município com a questão de integração de dados, de governo digital, e realmente, assim, essa questão da plataforma, eu achei excelente essa ideia. Depois, eu gostaria também, então, de fazer uma pergunta mais objetiva em relação à página 83, quando tu fala ali da holding no Brasil, e tu coloca que, embora essa legislação seja, né, já estamos aí com 47 anos de legislação, tu constata que ainda é um tema recente no Brasil. Por que tu acha que, embora, né, depois de todos esses anos de legislação, ainda seja pouco explorada, pelo menos na área agrícola, né? Então, seria essa mais uma pergunta, assim, objetiva.
depois, lá na página 86, quando tu colocaste ali no tema 3.2, o planejamento do processo sucessório, ali a importância e as limitações, né? O que também, na tua opinião, tu acha que poderia ser feito para que haja uma sensibilização das famílias sobre essa necessidade de planejamento? Depois eu gostaria de entrar um pouquinho, então, na questão do gênero, que realmente é um tema que apaixona bastante, interpela bastante, surpreende, né, que mesmo com toda essa evolução a gente ainda passe por essa questão. E como tu citaste muito bem ali no teu trabalho, embora a gente tenha legislação, tem toda a questão já da legislação sucessória, que não é respeitada, exista legislações específicas, está na nossa Constituição, que é de 88, já não é mais tão jovem. Também o Brasil é adepto a vários tratados internacionais nessa área, e mesmo assim existe uma desigualdade tão grande, né, de gênero. Esse problema, que eu acredito que, embora ele tenha realmente, eu também notei que ficou nessas duas partes, mas eu achei que ele está muito bem, não é o tema central do teu trabalho, mas achei que ele foi muito bem explorado. Também poderia ser uma sugestão, ou até pelo que tu colocaste no teu trabalho, eu acredito que com permissão das orientadoras, que até pode ser também feito um artigo em relação a esse tema, porque tu tem um conteúdo bastante substancial sobre isso, então poderia já gerar um artigo também, né? E eu gostaria, assim, que tu me falasse um pouquinho só da tua opinião em relação a isso, o que que tu acha, por que essa desigualdade ainda é tão grande. Esse é um tema que não é vindo de problemas de legislação, né? É vindo mais de uma questão, ele também não é, por que ele não é explorado na área jurídica, né? Ou muito menos explorado na área jurídica? Por que ainda existe esse tabu de se falar sobre esse problema, né? Mesmo que exista um desrespeito, que tu colocaste ali em vários momentos no teu trabalho, que existe desrespeito às legislações vigentes, e mesmo assim o direito ainda se retrai em enfrentar, né, esse problema, enfrentar esse tema. Então, gostaria que tu me falasse um pouquinho sobre isso. Também gostaria de destacar a questão dos teus quadros, ali o da página 93 e outros que tu apresentaste, eu considerei muito bom, parabenizo a ti e as tuas orientadoras, porque é uma questão bastante didática, e situa bastante o leitor. Se a gente quer retomar, a gente pode ali. Eu achei muito boa essa questão dos quadros, achei excelente. Gostaria também daí de destacar que tu colocaste ali na página 96 uma citação de uma média ali, que ele fala que o pulo do gato está em saber criar atos societários adequados a cada caso. Isso, eu gostei muito dessa citação, e eu acredito que nós, profissionais do direito, tenhamos a responsabilidade de semear essa cultura que, às vezes, eu acho, na minha área, principalmente, que falta, porque às vezes a gente ainda está um pouco naquela... Eu que trabalho particularmente com questão mais específica de contratos, e todo mundo que trabalha com contratos sabe que todos nós já ouvimos, você tem aquele modelo para mim? Isso todos nós já escutamos, e eu sempre digo, quando eu ouço
essa pergunta, eu digo, não tenho nada na gaveta. Mas por que eu não tenho? Porque, na verdade, a grandiosidade de trabalhar com contrato é justamente analisar o caso. Então, quando eu estou em reunião com as partes, eu sempre digo para elas, eu digo o contrato, na verdade, eu só estou transformando numa linguagem jurídica, e, claro, cumprindo os requisitos legais, mas o que vocês estão me contando, o que vocês estão me pedindo. E, da mesma forma, eu interpretei essa tua citação, e então gostaria de fazer essa pequena colocação, porque eu acho que nós também somos responsáveis por semear isso. E nesse teu trabalho, isso me parece bastante importante, né? Porque existem caminhos diferentes, existem formas diferentes de se fazer uma associação, mas, ao mesmo tempo, também o profissional que está envolvido é muito importante que ele tenha muito presente o que as partes trazem, né? O saber ouvir. Eu acho que isso, às vezes, falta um pouco na nossa área. E, bom, Priscila, seria, então, de uma forma geral, essas as minhas considerações. Eu tenho pequenas questões de forma, que realmente, para um trabalho desse âmbito, são pequenas, mas que depois eu passo, então, na integralidade por escrito para você, e queria, então, mais uma vez, te parabenizar por esse trabalho, que realmente me deu muito prazer de ler, e estou muito contente de poder participar dessa banca. Sabrina, muito obrigada pela leitura atenta, por ter aceito o convite e por todas as sugestões e observações, especialmente as escritas que virão, e com certeza a Priscila vai olhar com muito cuidado. Priscila, pode responder as questões. Professora Sabrina, só te agradecer por todas as pontuações aqui que foram feitas, porque eu acho que a gente tem uma visão muito parecida do mundo jurídico. Em primeiro lugar, desculpe começar por último, tá? Mas aquela citação do Mamed, para mim, com todo respeito, é uma das minhas citações favoritas do trabalho, tá? Por quê? Porque eu trabalho na junta comercial. Por quê? Porque eu vejo contratos todos os dias. Por quê? Porque eu vejo alterações de contratos todos os dias. E o que eu vejo são profissionais que usam modelo padrão. O que eu vejo são coisas repetidas. O que eu vejo são cláusulas que não estão adequadas à situação familiar. Holding estão sendo constituídas diariamente através do modelo de contrato padrão da junta comercial. Eles não colocam, eles não personalizam. Isso é uma crítica que eu não fiz no trabalho, mas é uma crítica aos meus colegas, aos profissionais do direito, que eu não escrevi isso, mas eu sempre senti isso. E essa citação do Mamed é isso, o pulo do gato está em adequar os contratos societários à realidade familiar de cada um. E outra, não é só a questão do contrato, é a atualização da situação familiar e empresarial que envolve. Esses contratos, esses estatutos sociais, sociedades anônimas, eles requerem uma revisão constante do profissional. O profissional tem que buscar, por exemplo, agora, teve alterações de quórums na sociedade limitada. Algum profissional liga para o seu cliente e diz, olha, no seu contrato aqui está 75% para gerar, olha só o problema. Os profissionais não são proativos nesse ponto, isso é uma crítica que talvez fuja um pouquinho, mas assim, eu vejo muito, muito isso, e vejo diariamente isso nas palestras que eu dou na interiorização da junta, eu sempre trago isso para os contadores e para os colegas advogados. Está na hora de a gente ter uma atitude proativa e adequar os contratos à realidade familiar e empresarial também que acontece, né? E vejo muito isso. Esse é o que eu vejo diariamente. Bom, deixa eu ver aqui, professora. Que é o saber ouvir, né? Que foi aquilo que tu muito bem falastes, né? A gente tem que saber ouvir para conseguir adequar o contrato nessa questão. Em relação ao gênero, tá? Eu já apresentei um artigo no REFAM, que é um evento internacional dos encontros de grupo de estudos de direito de família e sucessões. Apresentei para a professora Doris, da Universidade Federal de Santa Catarina, e para a professora Daniela
Aiano, se não me engano, da Universidade Federal do Paraná. E foi incrível. Foi o primeiro artigo que eu apresentei, tá? Eu estava super nervosa e foi incrível o retorno que eu tive dessas duas professoras. Inclusive, agora a gente continua em contato, né? Eu acabei não fazendo o doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Porque eu não podia morar lá por questões de trabalho, né? E familiares, eu não podia ir para lá. Mas tenho o sonho também de fazer o doutorado lá com a Universidade Federal de Santa Catarina, porque foi incrível o retorno que eu tive na apresentação. Vai virar um e-book, tá? Esse artigo apresentado. Então, eu estou esperando virar o e-book para que possa ser divulgado, né? E eu vejo essas questões de gênero, porque tem um patriarcado ainda mais, e um machismo também, até, professora, nas questões que envolvem o meio rural, eu vejo muito isso. A questão do pai, né, da demora, do processo sucessório tardio, e por isso que acontecem essas terras de viúvas ali, que o professor Fernando, por que acontece isso? Porque não há o planejamento. E eu vejo formas, assim, que os profissionais têm que se reunir. Tem o Farms Transfers ali que eu trouxe, tem aquele International Farms lá, que também são formas que os profissionais têm de ter uma atitude mais proativa, de se reunirem, sabe? Tem profissionais do campo da psicologia, tem profissionais do campo das ciências agronômicas, dos jurídicos, contábeis, administrador, específicos em gestão. Aí fala profissionalização da gestão, não apenas a gestão profissional, mas profissionalizar o herdeiro, ensinar o herdeiro como fazer. Não é fácil hoje, não é tão fácil como era antigamente o meio rural. Hoje em dia as coisas tomaram outras proporções face a tudo que vem acontecendo dentro do agronegócio. E por que não é explorado na área jurídica, né? Por que é um tabu? Eu não sei, professor, eu vou pesquisar isso. Esse é o tema do doutorado. Eu não sei como que isso ocorre. Isso ocorre através de renúncias. Por que essas mulheres renunciam à herança? Por que essas mulheres, por que as filhas renunciam à herança e se satisfazem com um enxoval, enquanto o filho fica com a propriedade rural? Eu não sei. Eu não sei essa resposta e eu pretendo pesquisar. Essa é uma resposta que me incomoda e me incomodou muito no primeiro artigo. E talvez até uma do professor Fernando ali também, e unindo as duas perguntas que eu acho que eu não respondi o professor Fernando, que quando eu tratei da holding, eu não falei da mulher, né, da questão de gênero. E aí foi um erro meu, confesso, mas foi proposital, tá? Porque eu vejo a holding como uma forma escancarada de prejudicar a mulher na divisão Isso já tem acontecido, já tem artigos científicos até sobre isso. Tem um ali do Arquitetura do Planejamento Sucessório que fala sobre isso, o professor Fernando, que fala que a holding também pode prejudicar as questões de gênero, tá? E eu não coloquei nos resultados. Talvez tenha sido um erro e se os professores entenderem necessário, eu coloco, sim, tá? Mas confesso, nesse ponto que eu deixei de fora. Em questão às notas de rodapé, tá? Quando eu apresentei o projeto de mestrado para PPG de agronegócios da URGS, eu sofri muitas críticas em relação às notas de rodapé, tá? Que eles não usam esse tipo de citação, que não se deve, e eu evitei ao máximo usar as notas de rodapé em face do PPG ali, citei autor da ata, fiz tudo conforme era a orientação do PPG. Mas eu vou adequar isso agora para a questão da publicação. Vou incluir as sugestões de novos trabalhos em relação ao companheiro e TBI, sim, que são muito importantes. A questão de TBI daria uma dissertação só ela. Só ela teria uma dissertação de mestrado que seria muito oportuna para todo mundo que trabalha com isso, né? Também. Eu vejo também, professora, que a senhora perguntou, né, da questão da sucessão, eu vejo as normas de direitos sucessórios mais engessadas do que a de direito societário, né, eu vejo como a gente pode usar as normas de direito societário em questões específicas, né, como tem essa questão da personalização, a gente pode ver a realidade familiar, patrimonial, e adequar essas normas de direito societário de uma forma mais personalizada do que a de direito sucessório. Essa plataforma integração de dados
é incrível, e também devo ao meu trabalho na junta, e a gente trabalha junto sobre isso também, né, professora, uma integração de dados em instituições públicas. Esse aqui também é um grande pulo do gato, porque é isso que falta hoje, que eu vejo nas instituições públicas, né? Você tem um dado, outra tem outro, e não se comunicam, né? Esse aqui é um grande pulo do dado, tanto para o privado, né, como também para as instituições públicas, e essa integração, eu acredito que seja uma forma de evitar alguns problemas relativos ao gênero, né? A questão da holding, né, porque que ela já está prevista, né, desde a 76 lá, da Lei 6404, e ainda é pouco explorada. Antes eu via a holding mais usada como sociedade de participação, ou seja, tinha a holding em cima e tinha as empresas operacionais embaixo, né? Ela foi muito usada durante muitos anos para isso. Quando eu iniciei minha vida profissional, eu iniciei tratando de planejamento sucessório e tributário na Utema Advogados, e desde então aí que surgiu o meu interesse, né, e sempre trabalhei nessas questões da holding. E eu vejo, sim, que ela é, sim, muito explorada. Antigamente era muito mais fácil fazer um planejamento, né, hoje em dia, com essa integração, principalmente que a Receita Federal, porque ela é muito boa nas integrações, né, e a gente tem que se inspirar nela. A Receita Federal é excelente em integrar os dados, né, e buscar essas questões. Eu vejo que ela está sendo cada vez mais explorada, sim, mas a questão da holding, ela é muito perigosa também, né, porque ela pode incitar algumas ilegalidades, né, conforme muitas fraudes e simulações também. Em relação à sensibilização das famílias, prof, sobre planejamento, eu vejo que, do ponto de vista da família, falta diálogo, tá? Ainda mais no meio rural, e do ponto de vista dos profissionais, eu vejo que o profissional não chama muito o seu cliente para conversar sobre isso. Eu acho que aí também tem um problema que a gente pode, sim, chamar os nossos clientes. Eu não sou profissional, né, da área de planejamento mais, né, sou só servidora do Estado, mas eu vejo que falta isso, sabe, uns profissionais mais atentos para chamar e, inclusive, personalizar. E daí vem ao encontro com aquela questão da personalização dos instrumentos societários. Eu acho que era isso que eu anotei, prof. Mais alguma? Isso. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, prof. Muito obrigada, Priscila, professora Sabrina. E agora eu passo, então, a palavra para o professor Razenac. Tá mudo. Depois das contribuições do professor Fernando, da professora Sabrina, que eu agradeço muito, porque, não sendo profissional do direito, fiquei em dúvida em algumas questões e que foram corroboradas aí pelos colegas que me antecederam. Então, agradeço, porque isso também, a gente falando mais tarde, a gente passa por temas, não há necessidade de retomar temas que vocês já colocaram, e gostaria de destacar do comentário do professor Fernando. Primeiro, né, também para tranquilizar, eu não tenho dúvida que a dissertação está muito boa e que preencheu os requisitos, né, do programa para aprovação. E antes dos meus comentários, eu vou fazer o inverso, vou te fazer uma pergunta no início. Na tua concepção, assim, o que, na tua forma de ver a holding, o que a tua cabeça mudou depois de tu teres feito esse trabalho? Ela comprovou que tu tinhas ou ela te chamou a atenção? Assim, eu queria o que tu mudaste a partir do teu trabalho? Professor, eu acho que a holding pode ser uma excelente alternativa para planejar o processo sucessório no meio rural,
mas eu devo confessar que eu fiquei muito preocupada com as ilegalidades provenientes do mau uso da holding. Essa foi uma das questões que mais me preocupou, tá? Porque são muitas ilegalidades, são muitas possibilidades contrárias à lei, inclusive de prejuízo de gênero, fraude a credores, fraude ao cônjuge, fraude à meação, as possíveis, né, ilegalidades. Ali eu procurei falar possíveis ilegalidades, porque a holding é um excelente instrumento, desde que bem adequado. E isso eu vejo. Outra questão que eu vejo em relação à holding foi que hoje se tornou muito comum. Eu, como comecei a pesquisar holding, eu comecei a receber no e-mail, comecei a receber no Instagram, comecei a receber no Facebook profissionais me oferecendo a holding, né? Porque eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu vejo isso como temerário um profissional chegar oferecendo essa forma de planejamento sem conhecer a realidade da família. Isso foi outra questão que me preocupou muito, professor, porque o profissional chegando me oferecendo esse tipo de planejamento, e alguns eu até fui atrás tentando conversar, assim, né, como se eu fosse produtora rural, coisa que não sou, e me preocupou muito, tá? Com alguns profissionais eu conversei, e a ideia é que é a melhor e única forma de planejamento. Essa foi a questão que mais me preocupou em relação a holding, tá? Então, a questão profissional está muito envolvida nessa questão, tá? Eu vejo que tem que ter muito cuidado com o profissional escolhido para fazer o planejamento sucessório para que seja adequado à realidade familiar e patrimonial, ainda mais que envolve questões produtivas. Então, eu vejo essas duas questões como perigosas na holding. Muito legal. E isso, essa percepção não era tão clara no teu dia a dia, digamos. Não era, professor, não era. Bom, infelizmente não é também só nessa tua área de interesse, né? Em outras áreas existem bons e maus profissionais e, enfim, mas... Bom, eu compartilho do professor Fernando, e a Sabrina também comentou, que se os teus textos antes estavam longos, eles continuam um pouco longos, né? Eu também sugiro, especialmente no artigo, quer dizer, no primeiro artigo, o meu comentário geral eu gostaria de ver nele, porque ele precede a holding, um comentário das outras estratégias. Ele poderia trazer, assim, que estratégias existem, e, né, para depois delas, dessas aqui, isso apareceu lá na introdução, ou no segundo tópico do segundo artigo, e eu achei que, aliás, que aquele item, eu botei lá na tua dissertação, eu anotei como observação, mas eu achei, por exemplo, que o segundo tópico lá no teu artigo 2, ele na verdade, deveria estar no artigo 1, né? Porque ele está o artigo 2 fala da holding, né? E aí tu fazes a introdução já chamando a holding, e depois, no segundo tópico, tu começas a traçar a retomar a introdução, que, na verdade, é todo o tema que tu já trataste no teu artigo 1, não na introdução geral, mas no artigo 1. Então, eu anotei ali as partes que eu imaginava que poderiam migrar. Então, eu não tenho dúvida que tu dominas o tema, né? E também sei que na correria de montar a dissertação, né? Porque o período é curto, não só para montar, mas para fazer todo o trabalho, que a gente não tem tempo de deixar num canto o trabalho e esquecer dele para retomar depois uma leitura e, com isso, perceber essas eventuais inconsistências, né? E, então, isso é uma observação, porque eu, como leigo, né,
eu gostaria... Depois eu vi que, inclusive, eu acho que lá nessa parte do segundo artigo é que tu comentas de outras estratégias. E essas eu esperava ver no primeiro, para dizer, ó, eu tenho tais estratégias de planejamento sucessório. Delas eu vou pensar no artigo 2 a holding. E dela depois o terceiro com, né, essa... E aí também a questão de gênero me chamou a atenção, assim, ela meio que caiu de paraquedas ali onde ela estava, né? Mas isso também, eu não mudaria isso agora na dissertação, né? É apenas assim para, se tu fores transformar em artigo, eu acho que existem redundâncias aí, não só pela repetição, porque são artigos diferentes, mas que tu podes enxugar, né, para ser uma leitura mais direta, assim, em alguns momentos, também uma observação, na justificativa, isso me chamou a atenção pela primeira vez, tu tens parágrafos que são uma única frase. Então, em vários momentos, tu poderias juntar parágrafos, porque eles são a mesma ideia, ou, às vezes, as frases são muito longas, porque tu está escrevendo o que tu está, como se tu estivesse conversando, e aí falta parar e dizer, bom, aqui está uma ideia, vamos fazer uma frase, ali está outra ideia, vamos fazer outra frase, e isso facilita muito a leitura de quem não é o que está escrevendo, né? E pensando assim na nossa área mais interdisciplinar, torna mais fácil a compreensão, né? Mas, enfim, demonstra, assim, muita leitura, né? Tem muito conteúdo aí, e eu reconheço que também parte disso é o entusiasmo pelo tema, né? Uma outra observação que eu gostaria de fazer, que tu tratas várias vezes do termo interdisciplinar, e eu acho que tu estás usando aí com dois sentidos o interdisciplinar, e nem sempre ele está claro. Em alguns momentos tu falas em direito tributário, direito de família, direito de não sei o quê, e tu dizes isso é interdisciplinar. Bom, isso é interdisciplinar nas ciências jurídicas. Em outros momentos, tu colocas lá, tu citas os autores, né? Contadores, administradores, além dos onais do direito, aí tu tens uma interdisciplinaridade que é mais ampla, né? Então, acho que cabe, onde eu vi, eu anotei, então tu vais poder verificar, mas, de repente, fazer uma busca por interdisciplinar e ver em que contexto, né? Então, botar interdisciplinar nas ciências jurídicas ou interdisciplinar, onde não tem o jurídico como complemento, porque contempla outros profissionais. Embora a gente saiba que em qualquer instrumento jurídico, quando é o caso de envolver um terceiro, né, um segundo profissional, perdão, ele é um, digamos assim, assessor técnico, né, e ele é consultado e esse conteúdo acaba sendo transformado pelo profissional do direito no documento que ele está organizando, né? Então, indiretamente, está sendo interdisciplinar, mesmo nesse contexto interdisciplinar jurídico, né? Mas é só para deixar claro também no texto. Um comentário sobre os resumos e pela síntese dos quadros também achei sensacional, ajudou muito a clarear assim, os temas, né? E acho que é muito bom um leitor que está chegando no texto poder ver um resumo gráfico, assim, né? Auxilia
facilita a compreensão e estimula a pessoa a ler o texto, né? A questão da plataforma, eu não vou dizer que isso está em moda, embora devesse estar, né? Mas o avanço que a gente tem na tecnologia de informação é tal que hoje isso é praticamente inconcebível não se ter, né? Então, a gente vê, por exemplo, que em alguns aspectos, eu percebi isso pelo IPTU esse ano, né? Ele foi muito mais ágil do que em outras vezes, né? A extinção do boleto é o que aparece, mas por trás a gente vê que existe uma integração de dados que foi feita, né, pela Procempa e companhia, visando isso, visando uma otimização. E um caso no qual eu, pessoalmente, estou envolvido com a iniciativa Map Biomas, onde a gente, em trabalhos de avaliação de desmatamento, por exemplo, a gente tem uma integração de dados de várias instituições federais numa plataforma que avalia quando se detecta o desmatamento num determinado lugar, além de se nós fazemos o mapeamento do antes e do depois para comprovar o desmatamento. Mas, internamente, o sistema, ele consulta bases do IBAMA para saber se tem licenciamento nessas áreas desmatadas, ou se isso está numa unidade de conservação, ou consulta o cadastro do INCRA para saber esse CAR de quem é, né? E no final ele faz um relatório como se fosse uma espécie de multa do Detran, né? Onde aparece a comprovação. Isso tem sido utilizado por vários ministérios públicos estaduais como apropriado para o relatório específico de cada instituição. Então, eles podem montar o seu relatório e ter esse instrumento, assim como aqui na FEPAM o pessoal tem usado esses indicadores, né? Eles são indícios de desmatamento, é o que nós fazemos, e esses indícios têm sido visitados por fiscais da FEPAM e tem ajudado bastante. Então, isso mostra exatamente isso que tu comentas, né, de pegar dados de órgãos diferentes, federais, nesse caso só federais, porque a nossa atuação é federal, então é nacional. Então, muitas vezes, a gente não tem determinado dado porque o órgão estadual não repassou ao seu superior federal, e com isso ele não está registrado, né? Mas isso tem estimulado também com que várias instituições atualizem seus dados e passem a eles próprios verem vantagens ao ter a informação organizada, né? Porque antes a organização da informação, dos dados, é vista mais como uma obrigação, e aquele que tem que fazer isso, ele não vê para que finalidade aquilo está sendo organizado. É um dado organizado que vai para um poço sem fundo, porque em nenhum documento isso está sendo usado, né? Então, apenas um parêntese, né, de que hoje existem várias iniciativas que podem servir de ideia, né? Eu estou tentando vender na universidade há mais de 10 anos um sistema que localiza os diferentes setores na universidade, e o pessoal ainda não viu a importância de integrar isso nos sistemas, mas a gente continua peleando. Mas, enfim, a gente também sabe muitos órgãos estão muito sobrecarregados e estão preocupados em apagar incêndio e muitas vezes não tem tempo para planejar ou para convencer os seus superiores, os tomadores de decisão, né? Mas, enfim, Priscila, eu finalizo aqui.
eu fiquei muito satisfeito também com as contribuições dos colegas, aprendi bastante hoje, e desejo que no doutorado tu continues assim. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, professor Razenac. O interessante, né, do PPG do Agronegócio é que a gente tem a oportunidade de ter essas diferentes visões, e isso eu acho tão rico de estar aqui. Então, é muito interessante trazer todos esses aspectos. Priscila, passo para ti, para responder as questões que ficaram lá do início. Bom, eu agradeço e devo dizer que todas essas tabelas eu aprendi no PPG do Agronegócios, porque o direito é mais o texto corrido, né? Eu devo aprender ainda a sintetizar e devo aprender, ainda não consegui aprender e não atingir esse nível, mas eu quero muito e estou me dedicando para isso, para sintetizar. Vou esquartejar de novo aqui esses artigos para tentar fazer ele de uma maneira que a leitura seja mais fluida, né? No sentido, vou tentar tirar as repetições. As repetições me prejudicaram aqui, sim, mas eles foram para... Eu pensei, né, em revistas diversas. Até na primeira, professora, eu não acrescentei muita coisa jurídica no primeiro artigo, e eu fiquei mais no campo das ciências sociais mesmo, né? E no segundo que eu entrei para o campo mais das ciências jurídicas, porque a gente até tinha pensado em algumas revistas, assim, fiz uma relação de algumas revistas que poderiam ser mandado cada um. Eu, Priscila, Então, na verdade, eu queria só retificar uma observação que eu fiz, que aquilo que consta no item 3.2, ele, do teu segundo artigo, né? Uhum. Que o segundo item, não, que ele suba para a introdução do próprio artigo. Eu acho que eu falei que ele subisse para a introdução geral. O geral tem que anteceder o específico. Então, botar um parágrafo daquele item todo na introdução, para daí entrar nas holdings, né? Comentar sobre os vários tipos de formas de planejamento sucessório, para daí entrar na holding. Mas é um parágrafo lá em cima, liquida. 10 páginas que tu tens lá no 3.2. Desculpa. Entendi, professor. Entendi. Vou fazer isso. Tenho várias anotações aqui, agora eu estou um pouco perdida. Está tudo certo. Compreensível. Tudo certo, Priscila, faz parte. Até para comentar só uma questão que eu acho que eu deveria ter comentado no início, a gente tem uma estrutura, quando a gente faz a dissertação por artigos aqui no PPG do Agronegócio, que é fazer essa introdução substancial, que a gente chama, né? Que é uma introdução que poderia ser, digamos assim, uma base de referencial teórico. Então, por isso, muitas vezes acaba sendo repetitivo, mas é um pouco da estratégia que se utiliza aqui. E sim, né, a gente que é do direito, a gente tem a questão de escrever um pouco mais, e é um trabalho contínuo, que a Priscila, com certeza, junto comigo, né, com a Simone, vai agora fazer aquela finaleira, né, de deixar os artigos mais enxutos, mais objetivos, tirar aquilo que não é fundamental, para deixar eles prontinhos, redondinhos. E é uma estratégia que a gente tem utilizado muito, porque o que acontece é que muitas vezes as dissertações, elas ficam, né, só no site da universidade, e não vão para revistas. Então, ela está pronta, já estruturada, no formato de artigo, ela acaba facilitando um pouco essa lógica. Mas a estrutura, assim, ela às vezes acaba ficando um pouco truncada. E eu deveria ter falado isso lá no início, né, e não comentei isso antes, então peço desculpas por não ter esclarecido isso. Eu não sei, professor Razenac, se o senhor está satisfeito com as respostas da Priscila, ou tem alguma mais que gostaria de obter? Não, tá, para mim está ok. Ah, perfeito. Ótimo, Então, tá. agradeço. Então, eu te agradeço pela disponibilidade, né, que eu sei que está bem corrida aí na coordenação, então te agradeço muito por teres podido também participar. E agora eu passo, então, a palavra para a professora Simone, para algumas considerações que queira fazer, e daí depois a gente vai para a banca. Eu quero, então, agradecer a presença dos colegas e dizer que foi muito importante, eu acho, né, Priscila, receber essas questões, e te dizer, assim, da admiração e do respeito que eu tenho por ti, pelo teu comprometimento, sabe?
que a Priscila tem muito conhecimento, gente, muito comprometimento, e às vezes ela, ai, professora, mas eu não sei, ai, professora, mas eu não sei. Então, assim, eu fico muito feliz que tu já esteja no doutorado, que tu já esteja com esse pezinho, porque eu tenho a sensação de que tu não conseguiu te olhar no espelho ainda, nesse tema, é verdade. Então, independente de qualquer resultado, isso não tem nada a ver com nota, o teu processo, eu posso falar, eu agradeço a Kelly por topar essa aí comigo, depois aí vamos fazer o final e depois a gente conversa mais um pouco. Muito obrigada, colegas. Professora Kelly, queria só destacar um comentário final aqui, que, na verdade, assim, a gente, essa estratégia aí que a professora Kelly falou, é aquilo, tudo tem ônus e bônus, né? Então, assim, daqui a pouco eu vou fazer do outro jeito. Então, assim, o que eu queria te dizer com isso? O trabalho, hoje a gente está analisando a dissertação, né? E a dissertação, talvez, ela tenha ficado um pouco, e a gente está falando, assim, de um pente finíssimo, tá? Porque o trabalho está excelente. Então, assim, então, o que eu queria te dizer com isso? Daqui a pouco tu toma cuidado também para, ao tentar fazer esse pente fino, não desvirtuar a essência disso, porque assim, os artigos isoladamente estão perfeitos, né? Hoje a gente está analisando o conjunto deles, então assim, é algo muito sensível, assim, então só um cuidado assim para tu. Agora a dissertação está resolvida, né? Já adiantamos aí da tua aprovação, né? Então assim, agora os artigos, então só um cuidado assim para fazer ao lapidar ele, não fazer um corte muito profundo que acabe também... É uma coisa muito sensível mesmo. Uhum. Tá muda, Kelly. Percebi. Obrigada. Então, vamos tentar encontrar esse equilíbrio, que é bem realmente desafiador. Enfim, eu acho que agora, então, a gente passa para a nossa deliberação, se vocês desejarem. Priscila e Ângela, eu vou pedir para vocês saírem, e Priscila, te aviso no WhatsApp assim que finalizar. Tá bom, combinado. Obrigada. Pronto. No nosso PPG, a gente não tem nota e não tem conceito, a gente só tem o aprovado ou reprovado. Essa é a maneira como a gente coloca aqui. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, se vocês consideram que o trabalho da Priscila pode ser considerado aprovado. Sim, sem dúvida. Sim, aprovado. Obrigada, eu agradeço. É uma coisa meio estranha, né, porque eu acho que deveria ter pelo menos conceito alguma coisa, mas é a estratégia que a gente tem aqui, então é assim que funciona. Na ata vai apenas isso, o aprovado. Se vocês quiserem fazer alguma observação a mais, a gente pode colocar, que é como, por exemplo, de acordo com o que foi estabelecido com a banca, ou fazendo as correções que a banca determinou, posso colocar isso também. E depois vocês vão receber um e-mail do Augusto, que ele vai solicitar que vocês assinem a ata. É meio chatinho, mas eu não sei, né, que a gente precisa que seja feito isso. Basicamente é isso. Não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário a mais. Da minha parte, tá ok, sem nenhum problema. Faço essa colocação de que as observações da banca devem ser implementadas na dissertação. Precisa, não precisa? Tá Tá mudo. sem som. Eu acho que não, porque aquelas sugestões que eu dei de tirar pedaço daqui e dali, não vai mudar muito para a dissertação. Eventualmente, algumas questões de acentuação, ela pode ponderar e tal. Da minha parte também não precisaria constar. Eu não sei, lá no direito a gente tem o costume lá, professora Simone, de fazer essa recomendação, embora já esteja evidente que ela vai partir para uma publicação, até porque ela fez em formato de artigos, né? Não sei se vocês acham, porque eu acho que tem uma riqueza de informação muito grande ali, né? Então, não sei, por exemplo, eu recomendaria, não sei se costumo botar na ata aí, né? Colocar, publicação. sim, podemos colocar, sim. Eu acho que vai se fazer bem para ela. Porque ela tem, como vocês devem ter percebido, uma insegurança muito grande, né? Ela conhece muito mais do que ela colocou nos artigos. Esse é um desafio que a gente tem também. Então, eu acho que vai fazer bem, inclusive, incentivá-la a efetivamente melhorar todos os artigos e encaminhar. Então, perfeito. Eu faço essa alteração, e daí depois o Augusto, ele vai encaminhar daí para vocês. Tá bem? Posso chamá-la de volta já? Então, deixa eu...
Vou chamar aqui. Não deu nem tempo dela tomar um copo d'água, mas já coloquei. Tá, ela tá voltando. Priscila, foi muito rápido. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Não tô brincando contigo. A banca considerou, então, o teu trabalho aprovado e solicitaram para colocar na ata a recomendação expressa para sua publicação. Tá tudo bem. Bom, eu tenho a agradecer aos professores, a professora Kelly, a professora Simone, que me ajudaram a ter calma, paciência, perseverança, que não foi fácil. Agradeço a banca, o professor Fernando, o professor Razenac, professora Sabrina, pela paciência, pelas considerações, e certamente estão todas anotadas aqui, e eu vou olhar elas com todo carinho para concluir o trabalho da melhor maneira possível. Parabéns, Priscila. Obrigada. Se puder, Sabrina falou que tem tudo anotado, se puder encaminhar para a gente agradece muito, que ajuda Com bastante. certeza, eu encaminho ainda hoje. Perfeito. Então, assim, olha, muito obrigada por estarem nesse momento que é muito importante para a trajetória e para a vida da Priscila. Eu agradeço muito a companhia de vocês em observarem, principalmente o Fernando que viu, né, a qualificação e agora, e a Simone, claro, que acompanhou, ver essa flor desabrochar, eu fico muito feliz. Tirar uma foto? Ou... Vamos tirar uma foto. Todo mundo se arruma. Bom, 1, 2, 3 e print. Perfeito. Feitos os prints, eu encaminho para vocês. Agradeço mais uma vez realmente a disponibilidade de todos. Eu sei que o tempo de vocês é precioso. Por terem se dedicado a ler esse trabalho, a contribuir. Eu sou muito, muito grata mesmo, tá? Mais uma vez agradeço o convite, parabenizo de todo o coração aí a Priscila, desejando muito sucesso nessa caminhada que está continuando e que muito vai contribuir com o direito do nosso país. Muito obrigada. Só gratidão pelo dia de hoje e pelo acompanhamento de vocês. Certamente aqui, todos que estão aqui são profissionais que eu admiro muito. E só gratidão. E vou fazer uma fala que talvez vocês não conheçam o professor Homero, mas o Razenac vai saber o que eu quero dizer. Geralmente a gente convida para a banca pessoas que a gente depois vai olhar e falar assim, essas pessoas estiveram na minha banca. E elas representam para mim algo que faz diferença e que vale a pena. Então o convite para vocês representa isso para a Priscila. E eu queria registrar isso. Tá bem? Certamente. Obrigado e parabéns aí, Priscila. Muito obrigada. Parabéns. Tá, Muito liberado. bom, Priscila. Tá. Tchau. Obrigada, tchau, pessoal. Beijo, tchau, obrigada. Tchau.